E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu quero falar para vocês sobre níveis no gráfico, sobre como eu faço minhas marcações em níveis dos canais, tá bom? Antes de eu começar com a aula aí, deixa o like bonitão aí, no final do vídeo deixa aquele comentário para nos ajudar a incentivar a criar um conteúdo. E bora lá, que hoje você vai aprender uma coisa para nunca mais errar. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o preço trabalha em níveis. Só tem que existir uma causa para ele ir para um outro nível. Se não existir uma causa para ele ir para outro nível, ele não vai. Então, o efeito é o preço se movimentar nesses níveis. Ele só se movimenta de um nível 1 para um nível 2, ou do 2 para o 3, se existe uma causa. Então, como é que eu faço os níveis de canais? Simples. Os níveis acontecem entre um topo e um fundo. Então, onde tem um topo e um fundo, esse espaço de negociação que ocorreu, eu posso contar como um nível. Então, se a gente analisar aqui, ó, eu posso contar aqui, ó, aqui é um nível, aqui é um nível, aqui é um nível, aqui é um nível e aqui é um nível. Se você analisar, ele não está trabalhando de forma harmônica. Os padrões não estão sendo harmônicos aqui. Os níveis, um nível é maior que o outro, esse aqui é maior que esse, o 4 é menor que o terceiro, é maior que o segundo, o quinto então nem se fala. Então é um gráfico que não está demonstrando uma harmonia nesses canais de níveis de lateralização. Então, se ele não está mostrando que lateralmente ele não está com níveis paralelos, significa o quê? Que está trabalhando em tendência. Então, a hora que nós chegamos aqui no gráfico, ele está em tendência. E as tendências formam seus níveis também. Um fundo, um topo, e nós temos um nível numa estrutura de alta. Então eu posso traçar o topo mais baixo, aliás o topo mais alto, o fundo mais baixo e marcar uma estrutura. E aí eu vejo que ele está trabalhando nesses canais. Quando eu vou lá para trás, o que eu vejo que pode estar numa confluência? Ó, eu vejo essa bipolaridade aqui. E aqui eu vejo uma outra bipolaridade. Tudo isso eu estou marcando para vocês aqui, eu faço a olho nu, tá? Eu faço a olho nu. Mas isso é para vocês entenderem. Então olha só o que está acontecendo. Existe uma bipolaridade lá atrás que está passando exatamente aqui, ó. Ó, exatamente aqui. Tá vendo? E o gráfico, ele nunca vai para outro nível. Ele tem que respeitar o nível. Então, ele vai para outro nível, mas para ele ir para um outro nível, ele tem que romper o nível anterior. Compreende? Ele nunca vai para um próximo nível sem antes não romper o nível anterior. Então, ó, ele chegou nessa região, ele está indeciso. Então, com essa indecisão aqui, esse candle é um candle de indecisão de fim de tendência. Tá? Ah, mas ele é de baixa. Eu entendo que ele vai respeitar essa região. Por isso eu vou até... Ele fez um pullback para descer, vocês vão ver. Porque, ó, olha a esticada que ele fez para ir buscar lá o topo desse nível. Que nível que é esse? O nível da tendência. Ah, Cadu, você está fazendo um trade contra a tendência. Sim, estou fazendo contra a tendência. Mas eu sei onde eu estou entrando, eu sei o porquê eu estou entrando, eu sei o que está acontecendo no gráfico. Se está numa tendência de alta, o certo é entrar nos fundos, fazer compras nos fundos. Se está numa tendência de baixa, o certo é vender nos topos. Mas aqui eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Então, por quê? Porque eu delimitei os níveis, eu analisei os níveis, eu fiz um prognóstico dos níveis, e entendi que para ter o efeito tem que ter uma causa.
o preço só vai ter um efeito de queda porque tem uma causa para isso. E é isso que eu aprendi a analisar. Além da análise gráfica, eu consigo entender a causa. Então, olha só o que eu fiz com vocês. Os níveis eles podem ser marcados tanto de forma paralela como em estruturas de alta ou estruturas de baixa. Então, os níveis eles caminham dentro dessas paralelas. Então, seja estrutura de alta, seja estrutura de baixa. Quanto a uma estrutura de baixa, você sempre vai tentar fazer vendas no topo. Quando a estrutura é de alta, você sempre vai tentar compras abaixo. E quando é paralelo, tanto faz você comprar no fundo ou vender no topo. Agora, se fosse só simples assim, né, a gente sairia sempre vitorioso. O que você tem que ter em mente é como essa movimentação chega nesses níveis. Como ela vai chegar nesses níveis? Qual é o fluxo do movimento que chega nesses níveis? Como é a força da vela que vai chegar nesses níveis? Então é isso que vai fazer com que você tome uma atitude de entrada ou não. Aqui, por exemplo, pô, Cadu, se você fez um trade contra a tendência, porque se ele está num movimento de alta, você tinha que comprar no fundo, sim. Mas por que você fez isso então? Porque eu tinha plena consciência de que ele estava no topo do nível da estrutura de alta, juntamente na conjectura de uma bipolaridade. Quando chega aqui, o que ele faz? Ele mostra um candle, né, de alta, vocês viram ali, ele mostra um candle de alta, vou fazer a marcação aqui para vocês entenderem. Ele faz uma, deixa eu apagar aqui, ó, pronto. Olha só, ele faz um candle de alta e depois já deixa um candle de indecisão, que é um candle de reversão. Esse candle aqui de reversão de baixa, se ele fosse positivo, se ele fosse um candle verde, seria muito melhor, porque ele está na resistência. Mas é um candle de reversão. Então ele chegou ali, ó, e mostrou o que para mim? Ele fez um candle de alta associado a um candle de reversão. Bastante corpo, pouco volume. E onde foi feito esse candle de reversão? Em uma resistência que está no topo de um nível juntamente com a bipolaridade de uma outra região. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar em risco meu capital e entender que esse preço vai continuar caindo, pelo menos fazer uma correção. E é o que acontece. Então, se você conseguir entender os níveis, se você entender que o preço caminha em níveis de estrutura de alta e o preço caminha em níveis de estrutura de baixa e em níveis paralelos, você vai ter muitas vitórias. Além disso, associado a isso, é claro, tem que entender como é que a tendência termina ali, como ela chega no final, a tendência chega, qual é a causa que pode fazer uma correção. Se ela demonstrar que ela está no fim de uma tendência ou no fim do movimento, ela vai fazer a correção. Isso é óbvio, isso é claro. Tem gente que fala assim, poxa, Cadu, mas hoje eu só rompeu, trabalhei suporte de resistência, só me perdi, fui mal. Cara, menina, moça, você não estruturou os níveis. Se você estruturar os níveis e entender a estrutura, se é de alta ou se é de baixa, ou se é paralela, você sabe o que tem que fazer. Então, o seu pré-trade, ou seja, entender a movimentação do gráfico que ele está fazendo, foi mal feita. Foi mal feita. Compreende? Foi mal feita. Então, você tem que compreender esses movimentos, os níveis, qual é o nível que ele está indo, para poder fazer suas entradas de forma sólida. Olha só.
e já extrapolou o nível. Olha aqui, ó. Eu fiz algumas marcações aqui antes dessa entrada, ó. Olha os níveis que eu marquei, ó. Olha aqui, olha isso. Olha isso. Agora ele tá, ó o pullback aqui, ó. Olha o pullback aqui. Olha aqui, ó, 50%. Olha o pullback. Então, aqui eu tinha feito uma entrada antes, ó. Feito uma entrada antes aqui. Mas olha aqui ele seguindo o nível, ó. Se a gente mudar a linha de tendência, olha isso aqui, ó, para você entender. Olha isso. Ah, linha de tendência, eu vou só fazer trade em linha de tendência. Não. Linha de tendência não é lugar para fazer trade, ela é apenas para você entender os níveis da movimentação. O que vai fazer você entrar no trade é um complemento de situações. Olha aqui. Cadu, você entraria nessa região? Entraria porque, ó, primeiro que tá o quê? No topo de uma estrutura de alta de um canal, mesmo sendo contra a tendência. Aí eu olho aqui atrás, ó, tenho que uma bipolaridade aqui. Eu vejo um candle fim de tendência, ele pode fazer uma correção. Entraria sim, entraria. Teria dado bom, né? Ah. Então, os preços caminham dessa forma ou dessa forma, ó. Esse é o padrão que eu mais gosto, já falei inúmeras vezes aqui, ó. Canal estreito, extremamente rápido, a faca caindo. Parou. Perdeu força, ele fez o suporte. A hora que o preço chega aqui, irmão. Ó, chegou aqui em cima, a hora que o preço chega aqui, irmão. Não tem o que fazer. É sentar o dedo. Tá? Essa estrutura que eu sempre brinco do dinossauro. Eu falo pra vocês que o dinossauro parece, só que o rabo dele veio pra baixo. Ó. Geralmente o rabo dele vai pra cima aqui. Tá? Essa estrutura, depois de uma queda de um canal estreito, lateralização quando perde a força. Depois de uma subida do canal estreito, lateralização quando perde a força. Ou faz os trabalhos o quê? De forma lateral, que é as chamadas bandeiras. Quem está lá no trade de Forex está vendo o que? As chamadas bandeiras, flâmulas. Para nós é só lateralização. Para eles são as flâmulas, as bandeiras e aí por diante. Aí eles procuram as figuras gráficas porque eles precisam das movimentações longas. Tá bom? Deixa o like aí, deixa o seu comentário. Espero que tenha aprendido mais. Aí na descrição do vídeo tem um link para um e-book, caso você queira aprender mais. Tem o nosso treinamento. Entra lá no grupo do Telegram também, onde eu passo informações. E senta o dedo no like aí se você não curtiu. E vejo numa próxima aula, vejo no próximo vídeo. Eu fui!